Família, atenção, a notícia de última hora acaba de sair agora, concernente àquele cara lá, né, dos 11, que tá pulando fora do barco. O tal Barosito, né, mais conhecido aí como Perdeu Mané. É isso mesmo, família. Depois que os Estados Unidos meteu a sanção, que eles sentiram que a coisa está pesada. Agora, por incrível que pareça, o cara que não perdeu o cabelo foi completamente abandonado. Ah, papai, eu avisei, Fábio. Eu avisei que esse dia chegaria. E chegou. É hora de pagar a fatura, meu irmãozinho. A conta chegou e eles vão ter que pagar. Ou paga a conta, ou então vão morder no arame. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui neste canal. Eu sou o Barba Ruiva, você está no meu canal, o melhor do jornalismo independente, em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Se liga aí, família, porque é de extrema importância. Vou pedir também você que está aí do outro lado, já vai compartilhando, família. É urgente essa informação. Saiu agora, acaba de sair essa notícia. Eu vou ler aqui. Você vai compartilhar. Faça isso aí por você, pela sua família, pela pátria amada Brasil. Compartilha para geral aí e vamos ouvir aqui a notícia. O futuro do Brasil está nas mãos de André Mendonça. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre o André Mendonça, família. Você não tem ideia o que acaba de sair aí sobre concernente ao André Mendonça, que está sendo um gigante também aí na luta contra esta tirania que está querendo se implantar aqui no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? E escuta com atenção aqui. Este é um dos vídeos mais importantes desse canal. Então eu preciso que você preste atenção aqui e não perca nada do que nós iremos trazer a partir deste momento aqui. Preste bastante atenção aí e vamos compartilhar essa live aí. Vamos ouvir. Explodiu. O que esse advogado ligado a Donald Trump disse sobre o Brasil escancara a vergonha que estão tentando esconder. Ainda foi em português. Um vídeo humilhante para a justiça brasileira circula pelo mundo. E aqui no Brasil quase ninguém mostra. Trago agora mais uma informação do dia que todo patriota precisa saber. Enquanto a liberdade de imprensa e o direito à informação verdadeira forem permitidos nesse país, nós estaremos aqui. E se um dia tentarem calar este canal, você já sabe. O link do grupo no WhatsApp está no primeiro comentário fixado. Lá eu conto tudo que eles não querem que você saiba. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, Preste você ainda atenção, vai gente. poder me encontrar. Preste O link do atenção. canal do WhatsApp está no primeiro comentário Aguce seus fixado. ouvidos e É vamos ouvir gratuito, aí. anônimo, e você vai Vem ser o comigo na primeiro a matéria. saber de tudo. Senta o dedo. Lá eu te mostro tudo que Senta eles o dedo no escondem. like. Sim, patriota. Uma entrevista que já está circulando entre as mídias conservadoras do mundo inteiro está causando espanto e revolta. Um renomado advogado vinculado a empresas do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, simplesmente jogou luz sobre algo que muitos brasileiros já sentem na pele: a insegurança jurídica que domina nosso país. Mas o que mais chama a atenção nessa entrevista não é só o conteúdo. Para ainda mais a inflação, não apenas. Eu fiz questão de falar tudo isso em português. Sim, em português. O mundo está assistindo. E agora, o que está sendo comentado fora do Brasil é algo que aqui dentro a velha mídia tenta abafar. Eles fingem que nada está acontecendo. Mas lá fora, o escárnio é generalizado. Durante o bate-papo com uma jornalista brasileira claramente simpática à esquerda, o advogado foi direto, objetivo e cirúrgico. Questionado sobre o caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não hesitou em fazer um comentário que viralizou no meio jurídico. Como pode alguém ser ao mesmo tempo o juiz e a vítima no processo? E sim, ele estava falando sobre Alexandre de Moraes. Mas vamos ser claros, em nenhum momento o advogado fez acusações. Ele apenas levantou uma questão.
que já está sendo debatida em grandes mídias de direita no Brasil e nos Estados Unidos. O que está sendo discutido é o modelo de atuação do Supremo Tribunal Federal, que em muitos momentos parece centralizar poderes que colocam em risco o equilíbrio entre os três poderes. A pergunta que fica no ar, e que o advogado norte-americano jogou na mesa de forma educada, porém firme, é: até quando o Brasil vai aceitar esse tipo de condução nos processos judiciais? Como alguém pode ser o acusador, o julgador e ainda assim se apresentar como vítima? É importante lembrar que esse tipo de situação já seria questionável em qualquer país democrático. Mas quando o comentário vem de alguém com vínculos ao líder da maior democracia do mundo, Donald Trump, aí a coisa muda de figura. Não estamos falando de um internauta indignado. Estamos falando de um profissional que representa interesses diretamente ligados ao atual presidente dos Estados Unidos. Trump, aliás, já deixou claro diversas vezes sua insatisfação com o que vem acontecendo no Brasil. Ele tem observado atentamente os desdobramentos jurídicos que envolvem Bolsonaro e chegou a classificar publicamente essas ações como perseguição política disfarçada de legalidade. Isso já foi noticiado por veículos americanos alinhados com a ala conservadora. E agora, com a fala desse advogado em português, o que já estava sendo murmurando nos bastidores ganhou microfone e eco internacional. A esquerda brasileira pode até tentar fazer de conta que nada está acontecendo. Mas é tarde demais. O mundo está assistindo. Enquanto isso, a direita segue sendo acusada, perseguida, silenciada. Já parou para pensar quantos influenciadores conservadores foram censurados nos últimos anos? Quantas páginas foram derrubadas sem direito a recurso? Enquanto a esquerda domina emissoras, tribunais e universidades, a direita luta para se manter viva com canais independentes como este. E é por isso que esse vídeo precisa chegar a todos os brasileiros. Porque quando a própria justiça começa a ser questionada por especialistas estrangeiros, é sinal de que a democracia está adoecendo. Isso não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, é sobre o futuro da liberdade no Brasil. Você sabia que nos Estados Unidos existe a Separation of Powers Clause, prevista na Constituição americana, que impede um juiz de atuar em processos nos quais tenha qualquer tipo de envolvimento emocional, político ou pessoal? Pois é, lá isso é levado a sério. Aqui, infelizmente, muitos parecem não ver problema em um magistrado ser tudo ao mesmo tempo. Mas o povo está despertando. E agora, com o apoio cada vez mais explícito de Trump, o Brasil começa a ter uma esperança renovada. Fontes ligadas à Casa Branca já mencionam que sanções estão sendo avaliadas para países que desrespeitam princípios básicos da liberdade de expressão e do devido processo legal. E sim, o Brasil está no radar. Pergunta que não quer calar. Por que a imprensa tradicional não mostra essa entrevista? Por que esconderam o vídeo onde o advogado ri, de forma irônica, ao ouvir a jornalista tentando defender o indefensável? Será que é porque dói admitir que o mundo está vendo o que está acontecendo aqui? Vamos lembrar que Donald Trump não é qualquer presidente. Ele é um homem que defende valores conservadores, a família, a fé e o patriotismo. Tudo aquilo que a esquerda brasileira tenta destruir todos os dias. E Trump, diferente de muitos líderes fracos, não se cala diante de injustiças. Ele age. É por isso que a direita no Brasil se sente representada. Porque enquanto a esquerda se alia com ditaduras, idolatra Cuba e flerta com regimes como Irã e China, a direita olha para os Estados Unidos, para Israel, para democracias sólidas. E não é coincidência que os maiores ataques à liberdade estejam acontecendo justamente em países governados por partidos de esquerda. Não podemos mais ficar calados. A fala desse advogado não é uma piada. É um alerta. E se nem mesmo um representante da justiça americana consegue levar a sério o nosso sistema jurídico atual, algo precisa mudar com urgência. Se você concorda, compartilhe esse vídeo. Se você discorda, deixe sua opinião nos comentários.
Aqui, ao contrário da esquerda, nós respeitamos o debate. Mas a verdade precisa ser dita. E enquanto este canal estiver no ar, ela será. E a verdade, patriota, é que o vídeo desse advogado falando em português escancarou para o mundo inteiro o que muitos brasileiros já sentiam, mas não sabiam como expressar. O sistema de justiça do nosso país virou motivo de piada internacional. O riso contido dele, enquanto desmontava os argumentos da jornalista da velha mídia, foi o mesmo riso que milhões de brasileiros deram ao assistir. Um riso de indignação, de desabafo, de quem cansou de ver tudo ser dominado por um único lado. Um riso misturado com vergonha, porque ninguém quer ver sua nação sendo exposta desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, foi o riso de quem se sentiu finalmente representado, de quem viu que lá fora tem gente enxergando o que está acontecendo aqui dentro. Mas não se engane, isso não é apenas uma questão de opinião. O que está acontecendo no Brasil vem sendo documentado, analisado e agora está sendo monitorado por órgãos internacionais ligados aos Estados Unidos. Leis como a Global Magnitsky Act, aprovada pelo Congresso americano, permite que o presidente dos Estados Unidos imponha sanções a indivíduos estrangeiros envolvidos em corrupção ou violações graves de direitos humanos. E sabe o que isso significa? Que o que está acontecendo por aqui não vai ficar impune para sempre. E segundo veículos conservadores do Stanbiun, já há nomes brasileiros sendo analisados. Entre eles, segundo colunistas da direita americana, há ministros, deputados e até jornalistas coniventes com o cerceamento de liberdades. Ainda é cedo para afirmar quem pode ser atingido, mas é certo que Donald Trump, caso avance ainda mais sua liderança no EU, não vai assistir tudo isso de braços cruzados. E se ele voltar com força total, como tudo indica, as consequências serão severas. Ele já deixou claro que vai punir governos e lideranças que pisoteiam a liberdade e usam a toga como escudo ideológico. A pergunta que fica é: por que será que tanta gente da esquerda teme uma nova ascensão de Trump? Será que é porque sabem que com ele não tem tapinha nas costas? Porque com ele a justiça vem mesmo? Porque com ele a conversa é direta, sem maquiagem e sem hipocrisia? O Brasil está prestes a ser cobrado por tudo que está fazendo contra sua própria democracia. Enquanto isso, a esquerda finge que é tudo normal. Fingem que prender adversários políticos sem julgamento justo é sinal de progresso. Fingem que censurar redes sociais, derrubar canais conservadores e desmonetizar perfis é proteger a democracia. Desde quando a democracia precisa ser protegida calando vozes? Desde quando a democracia precisa de censura, censura e mais censura para funcionar? A verdade é que quando a direita governa, há liberdade de expressão. Basta ver os governos conservadores pelo mundo. Há combate à corrupção, apoio à polícia, à família, à fé. Basta lembrar como era o Brasil há poucos anos. Valorização das forças armadas, da segurança pública, dos princípios cristãos, da economia com responsabilidade. Mas quando a esquerda assume, o que vemos? Censura, alianças com ditaduras, impostos abusivos, ataques aos valores cristãos, perseguição a opositores. Vemos a tentativa de transformar o Brasil numa Venezuela tropical, disfarçada de democracia. E querem nos convencer de que é por amor à democracia. Ora, se eles realmente defendessem a democracia, por que não aceitam o contraditório? Por que qualquer pessoa que questione o sistema atual já é rotulada de golpista, extremista, terrorista? Por que não há espaço para a voz do povo conservador na grande mídia? Por que só os artistas de esquerda têm vez? Por que os jornalistas que fazem perguntas difíceis são demitidos? Por que professores doutrinam em vez de ensinar? Por que o dinheiro público vai sempre parar nos mesmos bolsos? Você viu alguém Presta da atenção, direita pessoal. defendendo prender Lula sem provas? Você viu alguém pedindo censura à esquerda? Não. A direita quer apenas que a lei valha para todos, que as instituições sejam respeitadas, que o povo seja ouvido. Mas quando a direita fala, chamam de fake news.
Quando a esquerda fala, chamam de pauta urgente. 2 pesos, 2 medidas. E agora, com essa entrevista ganhando força, muitos começam a entender que a situação do Brasil não é uma briga entre 2 políticos. É uma luta entre 2 sistemas. Um que defende liberdade e outro que defende controle absoluto do pensamento. E quem está no controle quer calar quem pensa diferente. E quem pensa diferente só quer ser ouvido. O advogado, ao destacar que Moraes é ao mesmo tempo vítima, acusador e juiz, apenas verbalizou o que está nas entrelinhas. Os campos de batalha estão em evolução constante. A luta pelo Porque é verdade. E a verdade, quando exposta, dói. Principalmente para quem construiu castelos de narrativa sobre areia movediça. Não é sobre pessoas, é sobre princípios, sobre o que é certo e errado, sobre o que é justo e o que é abusivo. É por isso que Donald Trump, mesmo com todos os ataques que sofre da imprensa globalista, continua sendo uma pedra no sapato da elite progressista. Porque ele não tem medo, porque ele fala o que pensa, porque ele vê no povo conservador do Brasil um espelho do povo americano que o elegeu. E ele sabe, se a esquerda destruir o Brasil, ela terá dado um passo a mais para dominar o mundo livre. E é por isso que Trump já prometeu agir. Já avisou que vai impor consequências a qualquer governo que desrespeite os princípios da liberdade e da justiça. O Brasil entrou na mira, e pode anotar, o preço virá. Mas ainda há tempo, e é por isso que cada vídeo, cada denúncia, cada compartilhamento importa. A direita pode não ter as grandes emissoras, mas tem a verdade, tem coragem, tem o povo, e quando o povo se une não há censura que dure. Não há mentira que resista à força da verdade. E se hoje um advogado americano fala o que fala, é porque ele sabe que não está sozinho. Ele sabe que há milhões de brasileiros que também veem o que está errado, mas têm medo de falar. Ou pior, foram silenciados por um sistema que não aceita críticas. Mas esse medo está virando força. Essa revolta está virando ação. E essa ação, quando guiada pela verdade, é imbatível. Este canal não tem rabo preso com ninguém. E enquanto for permitido, continuará mostrando tudo o que a grande mídia tenta esconder. Não porque queremos caos, mas porque queremos justiça. E justiça só existe quando todos são tratados com imparcialidade, quando os tribunais param de perseguir opiniões, quando os jornalistas podem falar sem medo, quando os cidadãos são respeitados por pensar diferente. Então, patriota, não se cale, mostre esse vídeo, espalhe a verdade, porque se o mundo está vendo, é porque alguém teve coragem de mostrar. E essa coragem precisa ser sua também. Compartilhe, comente, debata e esteja preparado, porque se o Brasil não mudar por bem, a Força Internacional da Verdade pode vir cobrar, e ela virá. E o nome dela é liberdade. O nome dela é verdade. O nome dela é povo acordado. E sim, o nome dela pode ser mais uma vez Donald Trump. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe sua opinião nos comentários. Pessoal, o caldo, meu amigo, como eu falei na live anterior, o caldo está engrossando pro lado do homem toga. O caldo é grosso, família. O caldo é grosso e tá engrossando cada vez mais. Chicote de aço tá estralando no lombo dele. Não tem para onde você correr, não, meu irmão. Não adianta, acabou a patifaria. Preste atenção, já já, informações do Barroso, é isso mesmo. Dentro de instantes aí, informações de Barrosito. Vamos ouvir mais um áudio aqui, ó. Vamos lá, senta o dedo, tá, pessoal? Áudios bombásticos, reais, agora ao vivo. Senta o dedo no like aí. O mundo pode virar as costas para o Brasil a partir de 1º de agosto. E Trump já deu o ultimato. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração bombástica que está repercutindo nas maiores mídias conservadoras do planeta. Mais de 180 países estão prontos para isolar completamente o Brasil a partir do dia 1º de agosto, caso medidas urgentes não sejam tomadas.
E outra coisa, pessoal, preste atenção aí. O cara que não penteia já foi abandonado no barco, hein? Preste atenção nesse áudio aí. Abandonaram e o Barroso também já pulou fora do barco. Rapaz, você vai ver o que vai acontecer. Já já tem aqui, nós vamos destrinchar aqui, fazer essa análise. Lembrando que o canal aqui é um canal de análise. Já já nós vamos fazer essa análise aí, porque parece que abandonaram o cara. O sistema vai ter que entregar alguém aí. E quem? Quem é o cabeça, é o testa de ferro que o sistema vai entregar? É ele mesmo. Ele mesmo, são dois aí que o sistema tá de olho. Vamos continuar ouvindo esse áudio aqui e compartilha, tá, pessoal? Compartilha porque isso aqui a mídia não mostra, não. Vamos lá, vamos ouvir. Segundo ele, o país pode mergulhar em um apocalipse diplomático e econômico sem precedentes. Apocalipse. Trump foi direto. Ou vocês encerram imediatamente o processo contra Jair Bolsonaro e afastam Alexandre de Moraes, ou o mundo livre não terá outra escolha a não ser fechar as portas para o Brasil. A fala ecoou como um terremoto entre aliados, empresários e diplomatas. O aviso veio carregado de seriedade. Trump deixou claro que o que está acontecendo no Brasil não é mais visto como uma questão interna, mas como uma violação grave dos princípios democráticos universais. Censura, perseguição política, prisões seletivas e a atuação concentrada de poderes estariam no centro das denúncias que já chegaram ao Departamento de Estado norte-americano. E não para por aí. Fontes ligadas ao gabinete de Trump indicam que as sanções previstas incluem o bloqueio de acordos comerciais, travamento de investimentos internacionais, congelamento de ativos no exterior e suspensão de vistos diplomáticos para autoridades envolvidas em abusos institucionais. Para Trump, o povo brasileiro está sendo sufocado por um sistema que persegue seu maior líder popular, enquanto cala vozes conservadoras e tenta apagar a verdade. Ele garantiu que, se medidas não forem tomadas até agosto, o Brasil será visto como uma ameaça à liberdade global. A decisão está nas mãos de poucos. E o tempo está acabando. Donald Trump expe ao mundo o que estão fazendo com Bolsonaro no Brasil. Uma declaração que está deixando a esquerda em pânico e que pode mudar o destino do país. Trago agora mais uma informação do dia que todo patriota precisa saber. Enquanto a liberdade de imprensa e o direito à informação verdadeira forem permitidos nesse país, nós estaremos aqui. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. Está sendo feito com Jair Bolsonaro. E quem disse isso agora não foi qualquer pessoa. Foi ninguém menos que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso mesmo. Trump voltou a falar sobre o Brasil e fez uma defesa pública, firme e direta de Bolsonaro, classificando a perseguição contra ele como uma verdadeira afronta à democracia. Em seu discurso, Trump foi claro: Bolsonaro é um homem honesto. E mais do que isso, ele está sendo atacado injustamente por um sistema que cada vez mais mostra sinais de desequilíbrio. Uma fala que está repercutindo não só na América, mas em toda a mídia conservadora internacional. Mas a pergunta é: por que será que a esquerda brasileira tenta esconder essa declaração? Por que os grandes jornais e emissoras que se dizem defensores da liberdade de expressão ignoram quando o presidente da maior potência do planeta diz que o Brasil está perseguindo um líder democraticamente eleito? E mais, o que tanto incomoda na figura de Bolsonaro? Será porque ele defende os mesmos valores que a esquerda odeia? Deus, pátria, família, liberdade. Não é novidade para ninguém que desde que Bolsonaro deixou o cargo, iniciou-se um verdadeiro cerco contra ele. Um cerco midiático, político, jurídico e até digital. Canais desmonetizados, aliados silenciados, páginas removidas, investigações controversas, julgamentos sem debate. Tudo isso enquanto criminosos são soltos e exaltados como vítimas do sistema. Agora,
Quando Trump, o homem que enfrentou a máquina globalista, desafiou os burocratas de Washington e venceu a mídia americana em 2016, vem a público e diz que o que estão fazendo com Bolsonaro é injusto. Precisamos parar e refletir. De que lado você está? Do lado de quem luta pelo Brasil ou do lado de quem quer transformar o país em um satélite ideológico do comunismo latino-americano? A imprensa diz que Trump é polêmico. Mas desde quando falar a verdade se tornou crime? Desde quando defender um aliado que está sendo atacado virou algo vergonhoso? O Brasil está vivendo um dos períodos mais sombrios desde a redemocratização. Um momento em que discordar virou crime, criticar virou fake news, e pensar diferente é tratado como ameaça. Mas o que mais espanta é que tudo isso acontece sob o silêncio ensurdecedor da esquerda. Aquela mesma que gritava por respeito à diversidade, por pluralidade de ideias, mas que agora se cala diante do autoritarismo quando ele serve aos seus próprios interesses. E Donald Trump, ao defender Bolsonaro, está defendendo mais do que um homem. Está defendendo uma ideia de que o povo tem o direito de escolher seus líderes. Uma ideia de que nenhum tribunal deve calar milhões de vozes. Uma ideia de que a liberdade é maior que qualquer narrativa. Trump sabe o que é ser perseguido. Ele sentiu na pele o que é enfrentar uma mídia hostil, um sistema armado e uma esquerda sedenta por poder. E talvez por isso ele reconheça em Bolsonaro esse mesmo espírito de resistência, essa mesma coragem de enfrentar tudo e todos para proteger o seu povo. E agora, com a volta de Trump ganhando força nos Estados Unidos, a pressão sobre o Brasil vai aumentar. Ele já avisou que não aceitará mais ver democracias sendo destruídas sob o pretexto da legalidade. E mais do que palavras, Trump tem instrumentos legais ao seu dispor. Um deles é a Global Magnitsky Act, que autoriza os Estados Unidos a aplicar sanções contra autoridades de qualquer país envolvidas em violações aos direitos humanos e perseguições políticas. Será que o Brasil está na mira? Essa é uma pergunta que só o tempo vai responder. Mas uma coisa é certa: a direita brasileira não está sozinha. E enquanto existirem vozes como a de Trump no cenário internacional, há esperança. Essa declaração não é apenas um aceno político, é um aviso. Um alerta de que os olhos do mundo estão voltados para cá. E se o sistema brasileiro continuar ignorando as regras democráticas, haverá consequências. E Trump não está falando sozinho. Jornais conservadores americanos como o Washington Examiner e o Newsmax já vêm denunciando há meses o avanço do autoritarismo no Brasil sob a desculpa da defesa da democracia. Esses veículos alertam para a incoerência de um sistema que trata manifestações da direita como ameaças golpistas, enquanto silencia qualquer crítica vinda do povo conservador. A pergunta que paira no ar é: será que essa justiça seletiva só vale contra quem pensa diferente da esquerda? Por que figuras políticas alinhadas à esquerda são constantemente blindadas, enquanto conservadores são investigados, processados e até presos por falas e opiniões? Não estamos mais falando de divergências ideológicas, estamos falando de liberdade de expressão sendo arrancada do cidadão comum. Trump sabe disso, e por isso ele voltou a colocar o dedo na ferida. Ele não se curva aos caprichos da elite progressista global. Ele não aceita que democracias sejam manipuladas por quem usa a justiça como arma política. E é exatamente esse o recado por trás de sua fala. Bolsonaro não está sozinho. Ele representa um povo. Ele carrega nas costas os sonhos e os valores de milhões de brasileiros que acreditam em Deus, em trabalho, em ordem, em progresso, e não em censura, ideologia ou divisão. E você? Vai continuar calado vendo sua liberdade escorrer pelos dedos? Vai esperar que seja tarde demais para reagir? Ou vai se posicionar agora, enquanto ainda temos forças para lutar? Não se trata mais de defender uma figura política.
Trata-se de defender o seu direito de existir como cidadão livre, porque hoje perseguem Bolsonaro. Amanhã podem perseguir você por compartilhar um meme, por questionar uma decisão, por citar a Bíblia em público. E sabe o que é ainda mais grave? Muitos brasileiros ainda acham que isso tudo é exagero, que não é bem assim. Foi assim também na Venezuela. No começo diziam que era exagero, que a oposição era radical, que estavam fantasiando uma ditadura. Hoje o povo de lá mal tem o que comer. E tudo começou do mesmo jeito, com censura, perseguição a opositores, manipulação da justiça e controle das narrativas. A diferença é que aqui o povo ainda está acordado. E enquanto tivermos aliados internacionais como Donald Trump, a chama da liberdade segue acesa. Mas não podemos depender só de líderes estrangeiros. A mudança começa aqui, com cada brasileiro que se recusa a ser escravo do sistema. E se Trump está disposto a agir, é bom lembrar. Ele tem os meios. A lei global Magnitsky, por exemplo, permite congelar bens e aplicar sanções contra qualquer autoridade estrangeira envolvida em violações de direitos humanos ou repressão política. E quando ele voltar ao poder, como as pesquisas indicam, a resposta pode vir mais cedo do que imaginamos. Já pensou o Brasil sendo colocado no banco dos réus internacionais? Já imaginou ministros e líderes políticos sendo barrados em aeroportos, tendo contas congeladas, sendo expostos mundialmente como responsáveis por abusos institucionais? Não se iluda, esse cenário está sendo discutido. Fontes ligadas ao Partido Republicano já apontam o Brasil como um dos alvos prioritários de revisão diplomática, caso Trump reassuma a presidência. Porque o mundo está de olho. E quando o mundo vê um aliado como Bolsonaro sendo tratado como criminoso, a verdade começa a vir à tona. Por isso, patriota, a sua parte é fundamental. Compartilhe essa mensagem. Espalhe a verdade. Faça o que a grande mídia se recusa a fazer. Informe, questione, mostre os dois lados. Porque enquanto eles tentam silenciar, nós vamos continuar falando. Aqui ninguém tem rabo preso com sistema, com partido, com tribunal. Aqui temos compromisso com a verdade. E se essa verdade incomoda, é porque ela mostra o que eles tanto querem esconder. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe sua opinião nos comentários. Agora, pessoal, preste atenção. O chicote de aço vai começar a estralar, mas vai estralar com gosto de gás. Agora você vai saber aqui, ó, já pulou fora do barco, hein? Vamos aqui ouvir agora sobre o Barrosito, que pulou fora do barco. E também o cara que não penteou o cabelo tá abandonando aí também, tá, família? Papai. Tá abandonando. Eu avisei que esse dia chegaria. Vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção. Rodrigo Constantino trazendo aqui a informação. Vamos lá. Marsiglia resumiu bem. Sem dúvida, a carta de Trump nos coloca em uma encruzilhada que apenas as próximas eleições nos fariam enfrentar. Só que não são eleições limpas, ninguém acredita nisso. Ou repensamos os passos do STF contra nossas liberdades e do governo a favor de ditadura, ou parabéns aos envolvidos. O Brasil vai se fechar de vez e vamos virar Cuba. Ou vai ou racha. O que não dá, e eu consegui convencer alguns empresários, conversando com eles, é para manter o status quo, achando que há normalidade. Eu ainda virei para algum deles e falei assim, vocês têm exemplo próximo. Eu estou há 2 anos e meio sem passaporte, sem rede social. Isso já é uma ditadura. Vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto, que eu não fiz nada. O que mais vocês precisam de alerta para entender o que está acontecendo com o Brasil? Ludmilla, chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o pavão supremo se ele virar embaixador na Europa. Bom, aqueles que também sempre erram
De onde menos se espera não sai nada. Esse tarifaço do Trump caiu do céu pro Lula, escreveu o Dirceu do MBL. Ó, o Mauro Vieira já tem saia, como eu disse, virar as costas pro Xande. Alguma cabeça tem que ser entregue na bandeja. E é a do Alexandre de Moraes. Maria Elvira Salazar continua fazendo apelo ao governo Trump para que não pare nas sanções, que venha com a Magnitsky Act contra Alexandre de Moraes, mencionando ele pelo nome. Mas o Moro acha que não temos superávit comercial que justifique tarifa de 50%. O Moro entendeu tudo, gente. Afinal de contas, ele elogiou até o Flávio Dino na sabatina. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Notinha mequetrefe dos dois presidentes da Câmara e do Senado. Mas calma que as comissões são importantes. Vamos apoiá-los. Só que não. Alexandre Schwartz. Tarifas são presente a Lula. Criam inimigo para presidente. Essa narrativa não cola nem mais em DCE. Só naquela turminha de 500 pessoas que foi na Paulista. Com bolos. Esquece. Isso é papo de tucano. Preso numa visão analógica de mundo que nunca evoluiu. O Zema mandou melhor, mas andou escorregando também. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar a conta do Lula, do Janja e da STF. É isso, ponto. Ponto. Pontos de exclamação. Não tem mais parágrafo. Agora, Tarcísio tentando negociar com a embaixada americana, alguns podem até dizer, ele tem um papel fiduciário como governador do estado que vai sofrer. Ok, mas eu prefiro olhar o conjunto da obra. Ele apagou a foto com o MAGA Hat, ele foi ovacionado no Gilmar Palusa, onde ele nem deveria ter ido. Eu acho que quem tem esperança em alguém como Tarcísio não precisa também de muitos adversários. É a minha visão. Aqui ele tinha mandado bem. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar a ditadura, defender a censura, agredir o maior investidor direto do Brasil. A responsabilidade é de quem governa e narrativas não resolverão o problema. Essa nota foi ok. Não durou 24 horas. Não durou 24 horas. Não adianta. Eu não confio. Se você olha o Brasil hoje e fala, ou vai ao racha, mas tem chance de rachar, porque essa elite é assim, você tem que se proteger, né? Eu ofereço o caminho das pedras. A história é uma maluquice. Nós vivemos uma democracia, nós temos um poder independente do Supremo Tribunal Federal. Então tem um ataque à soberania nacional, ao Brasil como um todo. Bolsonaro e a turma dele estão querendo chantagear o Brasil. É isso que está fazendo, numa articulação internacional. Não só o líder Lindbergh, mas outros governistas responsabilizando também uma atuação de Eduardo Bolsonaro. Queria que a senhora falasse sua avaliação. Essa acusação é muito leviana, porque nós percebemos durante as eleições, o Alexandre de Moraes deu ordens secretas e ilegais, segundo o governo americano, para suspender perfis do Twitter, para suspender o próprio Twitter em 2024, colocando multas pesadíssimas sem o devido processo legal, ou seja, o Estado de Direito, o contraditório, e a verdadeira democracia não está sendo respeitada. Isso está claro. Só não vê quem não quer. O Trump está dando nome aos bois. Seja a culpa é do Lula e a culpa é do STF. Porque eles, sim, não estão respeitando a democracia. E o discurso que a gente vê da esquerda é justamente esse. Dizer que respeita a democracia, mas, na verdade, quer prender Bolsonaro, quer tirar direitos políticos do Eduardo. Durante a pandemia, vocês lembram muito bem, a esquerda foi mundo afora, falando que Bolsonaro é genocida, sendo que a pandemia veio de um vírus lá da China.
E o culpado era Bolsonaro. E ninguém foi processado, nenhum parlamentar foi processado por expressar sua opinião livremente fora do país. Agora, o Eduardo, quando ele diz que algo está errado no Brasil, agora ele está cometendo um crime de lesa pátria? E o Alexandre de Moraes quer prendê-lo. Vamos lá provar logo que viramos Venezuela, né? Outro detalhe, muita gente está achando que o Trump está fazendo isso por causa dos BRICS apenas. De novo, você pode acreditar na análise dos tucanos, ou você pode acreditar no Trump, que começou a carta e que mais de uma vez reforçou que o problema é a perseguição ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. Não é apenas a questão dos BRICS. Mas é óbvio que o Lula ter feito o que fez com os BRICS, ele jogou lenha na fogueira. Até a Índia está querendo se afastar agora. William Vac fez uma análise. Afinal, o BRICS é um grupo anti-americano. Desde que a China, atropelando o Brasil, aumentou de 5 para 11 os participantes do grupo, é fácil responder essa pergunta. O BRICS é um grupo formado de acordo com os interesses da China e não pela natureza do relacionamento deles entre si. E a China é quem desafia os Estados Unidos como líder da ordem mundial. O resto é firula diplomática, principalmente brasileira, para fazer de conta que não quer chutar a canela dos Estados Unidos, leia-se Donald Trump, que já mandou dizer que vai sim tascar 10% extra de tarifas em cima do grupo inteiro. Tem um cheiro de bravata isso aí. Trump vai chutar a Arábia Saudita, ela está aí nos BRICS. Com quem anda em clima de romance, ou com a Índia, a Rússia de Putin, de quem Trump gosta tanto. O Brasil presidiu a mais recente cúpula do BRICS, querendo não gerar manchetes negativas. Mas no que dependeu do presidente Lula foi pior do que isso. Ele disse, ou mais exato, ele perguntou assim: quem disse, em qual foro internacional se discutiu que o dólar seria a moeda padrão? Foi a pergunta que ele fez. A indagação expressa profunda ignorância por parte do presidente brasileiro de como funciona a economia internacional. Na busca por evitar qualquer fricção nessa reunião do BRICS, o Brasil ajudou a redigir um texto final que expressa bem o que é esse grupo. É desconexo, sem objetivo claro, onde vale sobretudo o que interessa à China, e no qual se fazem discursos sobre multilateralismo, paz, negociações, mas não se toca na violação de princípios que o Brasil diz defender mundo afora, como soberania dos povos e países, respeito aos direitos humanos, democracia. Em situações como essa, do BRICS, o Brasil fica na lamentável posição de ser a potência menor que não tem o cinismo nem a força dos grandões, e nem a razão e a postura moral dos oprimidos. Pois é. Agora, lindo foi ver aquela que até o cabelo é vermelho, a militante petista da Globo News, tendo que ler a nota da Embaixada Americana. A Embaixada dos Estados Unidos soltou uma nota agora reforçando a posição de Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A assessoria de imprensa da Embaixada Americana no Brasil divulgou a seguinte nota. A gente tem aqui, olha, já está no G1 se você quiser acompanhar de perto, e eu tenho aqui na minha mão a nota. A nota diz: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele e sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. O Brasil deve chamar o Ricardo. Vai vir mais. Vai vir De novo, o Trump está dizendo, o motivo é esse. E os analistas estão todos eles dizendo: a questão é o BRICS, a questão é o déficit comercial. Aí fica difícil, né? Bom, vamos lá, vamos falar da soberania nacional defendida pelo PT, né? Lula pede ajuda à China para censurar o Brasil, mas ele é contra ataques à soberania nacional. Criar a moeda do BRICS para competir com o dólar foi ideia de Lula. Se afasta do mau elemento até o chanceler russo. Lula diz que Trump pode ser preso
se o Capitólio tivesse acontecido no Brasil. Na verdade, Lula é que estaria preso se o mensalão tivesse acontecido nos Estados Unidos. E por aí vai. Tem muito mais. Tem muito mais. Cabe Nós mais. estamos virando a Venezuela. O Parlamento Europeu incluirá a Venezuela em lista de patrocínio ao terrorismo. Queremos esse destino para o Brasil? Então, elite empresarial, acorda. Para de ficar pressionando o Bolsonaro ou o Trump. E entenda que eles estão tentando nos salvar. O que nós temos que pressionar é o STF e o Congresso para reverter o estado de exceção. O Brasil virou um narco-estado. Visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. A turma no governo frequenta a favela sem escolta policial. O que falta para vocês acordarem? Ah, o Tarcísio 2026 vai vencer. O Brasil virou um narco-estado. Uma província chinesa. Um estado de exceção. Eu estou com 19 mil pessoas ao vivo aqui sob censura. Quantas pessoas eu estaria colocando na minha live se a minha conta do Twitter, do X, de 1.600.000 seguidores estivesse operante? 40, 50 mil? É isso que eles querem evitar? Quantas pessoas o Merval Pereira coloca? Por isso que a Globo pega e prega a censura? Nós vivemos um estado de exceção. Estão nos calando, perseguindo. E vocês estão achando incômodo agora o custo das sanções? Em vez de entender que talvez é a nossa última chance de reverter o quadro? Esse é o nível da primeira-dama que colocaram lá. Tiraram da cuidadora do presidiário para a primeira-dama. Chama de vira-latas jornalistas que fazem perguntas incômodas. Esses que defendem a soberania nacional, chamando o jornalista de vira-lata por fazer pergunta. Agora, esquece que é munição para o Lula. O cara é desaprovado por mais de 50% dos eleitores. Inclusive no Nordeste. Tinha certeza que minha vida ia melhorar, mas não aconteceu. Esquece. Lula não coloca ninguém nas ruas. Lula não vence eleição limpa. A questão é, vamos ter eleição ano que vem? Se mantivermos o status quo? Vamos? Quem responde que sim e finge que a premissa verdadeira é da normalidade institucional é cego, alienado ou cúmplice. A maior ajuda de todas, né? O professor Barroso pediu ajuda aos Estados Unidos para evitar golpe. Engraçado que eles já sabiam que ia ter golpe, que eles estão julgando. Aliás, o Gilmar Mendes, que pede diálogo entre os poderes, e a gente imagina o tipo de diálogo dele, ele diz que houve uma tentativa de golpe de Estado, à luz do dia. Mas eles estão julgando esse caso. Aí o Trump diz que é caça às bruxas, e os tucanos vão para cima do Trump? Aliás, esse foi o presidente eleito pelo PT, tá? Que falou aquilo na Globo. Aborto, censura, cultura woke, modelo chinês. Isso é o que a turma do partido do presidente defende. O povo não é trouxa. O povo sabe de onde vem a ameaça à democracia. Do judiciário, em primeiro lugar, e do governo, em segundo. Não é do Bolsonaro, gente. Eles não escondem as articulações. Barroso liga para Lula e STF assume de vez papel de aliado do regime. Nós derrotamos o bolsonarismo. Uma confissão de um crime, porém muito precipitada. Vamos colocar Barroso como embaixador na Europa e dar uma saída digna ao pavão supremo? Não.
Vamos meter Magnitsky nele. Enquanto isso, a Câmara aprova a criação de 160 cargos no STF, porque, afinal de contas, são os diálogos entre os poderes. Se depender dessa gente sem pressão externa, sem maçarico no cangote, acabou, game over. Game over. Hugo Mota e Alcolumbre, gente. Até o Estadão, como relógio quebrado, de vez em quando acerta. STF não é poder moderador, mas age como se fosse. E não tem que discutir modelo semipresidencialista como faz o Gilmar Mendes o tempo todo. O problema é o Lula e sua incompetência. Enquanto isso, ninguém preso por conta do escândalo do INSS, um dos maiores dos últimos tempos. E vamos começar a devolver dinheiro como se fosse apenas um engano. E o STF, ó. E para terminar, Moraes nega depoimento do seu ex-vassalo Tagliaferro como testemunha de Felipe Martins. Olha, ele inventa ritos processuais porque ele não quer ouvir coisas desagradáveis a ele. É, pessoal, chicote de aço vai estralar, hein? As coisas vão ficar mais degradantes do que já tá, hein? Isso é fato notórico e verídico, pessoal. Agora, uma notícia boa aqui, ó, é essa aqui, ó, do André Mendonça. Falar nisso, daqui a pouco tem um vídeo aí do André Mendonça, hein? Colocando para estralar o chicote no cara que não penteia. O futuro do Brasil está na mão do ministro André Mendonça. Se o nosso mandato de segurança for conhecido, surge a possibilidade de retirar a retórica da trama de golpe. Olha aqui. Vamos ouvir o Chiquinho aí, que caiu na mão. O destino do Brasil está na mão de André Mendonça. Vamos ouvir ele aí. O mandato de segurança dele caiu na mão do André Mendonça na defesa do Felipe Martins. Vamos ouvir. Tivemos uma vitória importante hoje na defesa do Felipe Martins. Pela primeira vez, um recurso de um dos acusados da chamada trama golpista não caiu para um ministro suspeito. Impetramos mandado de segurança, que está aqui na tela, e esse mandado de segurança foi distribuído para o ministro André Mendonça, que terá que analisá-lo e julgá-lo. Estamos no período de recesso do STF e esse mandado de segurança caiu, foi distribuído no plantão para o ministro André Mendonça, que agora irá analisar os nossos pedidos liminares que fizemos neste mandado de segurança, que é cabível, segundo o artigo 200 do Regimento Interno do STF. O que nós estamos pleiteando aqui? Nós estamos atacando nulidades que todos conhecem. Fizemos um agravo regimental que ainda não foi apreciado e segunda-feira nós temos o início das audiências do Núcleo 2. Não podemos enfrentar essas audiências sem ter acesso à integralidade do processo. Não podemos enfrentar essa audiência sem ter acesso a herbes, a extração de celulares, sem ter acesso a tudo que a acusação já tem há mais de um ano. Então nós temos agora um mandado de segurança nas mãos do André Mendonça a ser apreciado. Que nós atacamos ali incompetência do STF, não tem nenhum acusado com prerrogativa de foro. Atacamos a incompetência da primeira turma, não é na primeira turma que deveria se julgar esse caso. Estamos pleiteando a revogação das cautelares absurdas que pesam contra Felipe Martins. Lembrando, cautelares restritivas da liberdade que foram decretadas porque documento falso foi utilizado em sistema de imigração americano para prender Felipe Martins. Documento falso, fraudado, prendeu Felipe Martins e o mantém com cautelares restritivas da liberdade. Tudo isso agora está nas mãos do ministro André Mendonça
pela primeira vez, o ministro André Mendonça vai analisar pedidos da trama golpista, vai analisar as gritantes nulidades, vai analisar todas as nulidades que o Brasil inteiro sabe que existem. Lembrando, semana passada, no evento chamado de Gilmar Palusa, André Mendonça condenou métodos de Moraes. E é exatamente isso que nós também condenamos e estamos atacando nesse mandado de segurança que está agora com o André Mendonça, que, segundo ele, é importante respeitar a Constituição. E nós concordamos com o senhor ministro. Agora, esse mandado de segurança terá que ser julgado pelo ministro André Mendonça, porque está no recesso do tribunal e caiu para ele em regime de plantão. Então ele não pode correr, ele não pode jogar para outro ministro. Ele terá que analisar. E o nosso pedido liminar é urgente, porque nós pedimos também o cancelamento da audiência de segunda-feira. A audiência não pode acontecer até que tenhamos acesso integral ao processo, até que todas essas nulidades sejam sanadas. Então a gente pede o cancelamento da audiência e suspensão do processo até que aquele agravo regimental onde dissecamos as nulidades seja apreciado. E isso não dá tempo hábil. Por isso o mandado de segurança, que pode ser julgado e deve ser julgado hoje, no máximo amanhã, cancelando a audiência de segunda-feira até que tudo seja sanado. O devido processo legal não permite que o advogado vá para a audiência sem ter acesso integral à acusação. Isso é respeito ao contraditório e à ampla defesa, que o ministro André Mendonça tanto tem defendido nos seus discursos. Agora ele terá a oportunidade de defender a Constituição e a correta aplicação da lei. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Jefferson Chiquini, renomado advogado aí. Família, então é isso aí. Vou pedir vocês agora, clica nesse vídeo aqui, ó, vai sumir um card aqui. Veja o que o André Mendonça falou com o próprio Moraes. Vai subir aqui, você vai clicar aqui, vai assistir esse vídeo e depois vai lá pro vlog também, beleza? Nós iremos trazer uma live lá também. Um abraço e até breve, família. Gratidão aí pelos likes aí, hein? Vamos bater 1000 likes aí ainda. Valeu!